salve guerreira, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso Estatuto Penitenciário do Paraná, para você realizar o seu projeto de se tornar policial. É isso aí, operacional. Voltamos focado naquilo que é mais importante na letra da lei, porque eu já expliquei o que a banca vai fazer, copiar e colar um trecho de lei, colocar lá para você interpretar, ou no máximo uma historinha que se enquadra perfeitamente no texto de lei, não tem muita dificuldade, tá? Vamos de novo focar somente no que é importante. O material do arte da aprovação está todo marcado naqueles tópicos que têm a maior probabilidade de cair na prova. Pode ser que quer outra coisa? Claro que pode, tá? Mas você entendendo o contexto geral, você consegue responder, porque os principais comentários eu vou fazendo aqui durante toda a aula. Tá? E não te exime também da responsabilidade de dar uma lida em todo o material, tá? Em todo o material. Nós vamos falar agora do título 4, que tem, título 5, melhor dizendo, tem boa probabilidade de cair. Por quê? Porque fala sobre as obrigações do preso, um direito que é universal e que também é estendido ao preso. Tá? Nesse caso aqui, sobre o trabalho, do trabalho aqui, no título 5, a partir do artigo 39. É dever do condenado trabalhar durante o dia. Veja que está grifado em negrito. Então, o que a banca vai fazer? Dizendo que não é dever, ou dizendo que é trabalhar só pela manhã, só à tarde, ou então também durante a noite. Mas é dever trabalhar, é uma obrigação trabalhar. Ou então colocar que é ali, por exemplo, uma faculdade do preso, uma opção para o preso, quando na realidade não é, é um dever, tá? Porém, de qualquer jeito, não, presta atenção, na medida de suas aptidões e capacidades. Ao preso provisório, o trabalho não é obrigatório. Então, eu só poderei obrigar, só é obrigado, melhor dizendo, a lei se obriga, ao preso condenado definitivamente. Se ele está na situação de preso provisório, um preso preventivo, um preso em prisão temporária, não é obrigado, então, a trabalhar. Ok? Aí o parágrafo único, que não é tão importante assim, observar-se-á no que for aplicável, capítulo 3 do título 2 da Lei de Execução Penal. Então, a Lei de Execução Penal, é óbvio, é a grande base para a elaboração, inclusive, dessa lei. Artigo 40. Nenhum preso ou internado deverá desempenhar função de tarefa disciplinar ou administrativa no estabelecimento. Ou seja, não vai poder trabalhar no estabelecimento. Ele não pode ser o secretário do diretor. Ele não pode desempenhar tarefa disciplinar, muito menos. Muito menos. Então, ele só vai poder trabalhar em um trabalho formal que vai ser oferecido por intermédio, por exemplo, de um convênio feito com a unidade prisional, conforme os detalhes e os parâmetros trazidos aqui no próprio estatuto. Continuando, ó. Esse dispositivo não se aplica aos sistemas baseados na autodisciplina, nem deve ser obstáculo para as atribuições de tarefa, atividades ou responsabilidade de ordem social, educativa ou desportiva. Então, uma coisa é a autodisciplina, que são obrigações relacionadas ao dia a dia, ao trabalho, à vida, e que o indivíduo tem que cumprir naturalmente. Também, por exemplo, higiene, situações de higiene. Isso não é trabalho. Além disso, atividades de responsabilidade de ordem social, educativa e desportiva, como, por exemplo, o indivíduo ir a um culto, se for do interesse dele, nós já vimos isso. Né? Então, são detalhes que, como não estão grifados, não são tão importantes, só explico aquilo que eu considero que seja importante para que você possa entender se por acaso vier na prova alguma historinha relacionada a isso. O trabalho externo somente será autorizado quando o preso estiver em execução de pena. Tá? Ao preso ou internado será garantido trabalho remunerado conforme sua aptidão e condição social. Então, veja, o trabalho do preso, ele deve ser remunerado, tá? Não se trabalha de graça. Não se trabalha de graça, nem o preso. Agora, sempre respeitando a sua aptidão, a condição pessoal, ok? Vamos lá, continuando. Será proporcionado ao preso ou internado trabalho educativo e produtivo. Devem ser consideradas as necessidades futuras do preso ou do internado, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho. Então, não adianta colocar ele, por exemplo, lá de artesão de algo que, sei lá, da datilografia, por exemplo, fazer um curso de máquina datilográfica. Apesar da digitação ser importante, né? Datilografia hoje não existe mais. Então, não atende mais às necessidades do dia a dia do preso, né? Da sociedade. Serão tomadas medidas para indenizar os presos e internados por acidente de trabalho e doenças profissionais em condições semelhantes às que a lei dispõe para os trabalhadores livres. Então, se houver qualquer tipo ali
de incidente ou de incapacitação em razão do trabalho, assim como ocorre na legislação trabalhista, ele terá direito às indenizações, porque nesse aspecto, ele em muitos aspectos é equiparado ao trabalhador comum. Não tem aquela história lá da Rússia, chicote, trabalhar no gelo, não existe isso. Então, o trabalho é obrigatório, mas em condições salubres. E aí a gente muda de título agora e vamos lá, aqui sim, grande probabilidade, certo? Grande probabilidade quem prova. Eu acredito que uma questão vem daqui quase com certeza absoluta, tá? Dos direitos, dos favores, das recompensas e dos deveres. Lembrar que esses favores aqui, certo? Tem conotação específica da lei, tá? Então vamos entender o que significa isso na lei. Primeiramente, dos direitos. Ao preso e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Então, em regra, a sentença vai simplesmente restringir a liberdade. No que tange a qualquer outro direito, ele continua sendo um cidadão, não é cidadão porque está cumprindo pena, não tem direito a votar, e tudo mais, você já sabe disso, mas de uma pessoa comum. Tá? Então, direito à dignidade e tudo aquilo que envolve dignidade. Então, tirou-se ali a restrição de liberdade, tudo que envolve a restrição de liberdade, ele deve ser tratado como uma pessoa comum. Tá? Independentemente do título do disposto no título 3, aplicam-se as disposições contidas nos artigos 40 e 43, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Então, a Lei de Execução Penal sempre tendo como parâmetro. Vai lá e dá uma olhadinha para você ler o que diz esses dispositivos. Em caso de falecimento, doença, acidente grave ou transferência do preso ou do internado para outro estabelecimento, o diretor informará imediatamente ao cônjuge, se for o caso, parente próximo ou pessoa previamente indicada. Por quê? Para o acompanhamento familiar. Então, a família tem que acompanhar tudo que está acontecendo com o preso, certo? O preso ou internado será informado imediatamente do falecimento ou de doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, podendo ser permitida visita deste sob custódia. Então, esse é o tipo de dispositivo que você responde até mesmo sem ter lido, porque, afinal de contas, é plausível que, havendo um acidente, um problema com um parente próximo, né, a morte de um parente próximo, o preso tenha conhecimento. Então, é bem plausível isso, né? Então, você consegue responder, inclusive, com base só no senso comum. Tá? Vamos lá. O que pode cair aqui, ó? Pessoa, cadê? Aqui, ó. Não ser permitida a visita. Claro que é permitida, desde que seja sob custódia. O preso ou internado terá direito de comunicar imediatamente à família sua prisão ou a transferência para outro estabelecimento, certo? 45. O preso ou internado não será constrangido a participar ativa ou passivamente de ato de divulgação e informação aos meios de comunicação social, especialmente no que tange à exposição compulsória, fotográfica ou filmagem. Então, direito de imagem de todo mundo, ninguém é obrigado. Detalhe, pessoal, ó, aqui está o link do Telegram. O Telegram está muito legal, com muitas informações interessantes. Se você quiser aprender de verdade, siga a gente lá no Telegram para ter mais informações aí, e não só para esse, mas para vários concursos, especialmente na área policial. Tudo bem? Vamos lá então, parágrafo único. A autoridade responsável pela custódia do preso ou internado providenciará para que as informações sobre a vida privada ou intimidade do preso sejam mitigadas, mantidas em sigilo, especialmente aquelas que não têm relação com a sua prisão ou internação. Então, por exemplo, a doença, se o preso, a opção sexual do preso, se ele tem algum tipo de outro tipo de problema, tá? Não tem a ver com uma pena, com uma cumprimento da pena, com a condenação, tá? O que é íntimo permanece íntimo, e sua Constituição garante o direito à intimidade, e o Estado tem que zelar por isso. Em caso de deslocamento do preso ou do internado por qualquer motivo, deve-se evitar sua exposição ao público, assim como resguardá-lo de insultos e da curiosidade em geral. Isso acontece muito em julgamento. Então, o cara vai lá em julgamento, está o familiar da vítima, está a sociedade, dependendo do crime, a galera quer entrar, quer invadir, quer xingar. Então, o Estado passa a ser responsável pela incolumidade física e moral do preso e da sua imagem também. Então, não pode ficar expondo, como a gente via antigamente, expondo o preso como se fosse um animal, ou deixá-lo ali para que as pessoas possam exercer hostilidade contra ele. Então, não pode, que fique claro isso aí. Em caso de perigo para a ordem e segurança do estabelecimento, a autoridade competente poderá restringir a correspondência dos presos ou dos internados respeitados seus direitos. Então, isso aqui é a despeito do direito à comunicação e sigilo das comunicações previstas na Constituição, tá? Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Para proteger a sociedade, os presos terão suas cartas violadas, inclusive restringidas, conforme o que estabelece o próprio Estatuto. 47. Em caso de perigo para a ordem e segurança do estabelecimento, já foi, parágrafo único, a restrição referida no caput desse artigo cessará imediatamente quando restabelecida a normalidade. É óbvio, como eu disse, tá?
tem que prestar atenção nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Se tem motivo, tudo bem. Se não tem motivo, não há por que fazer nenhum tipo de restrição que não esteja expressamente prevista em lei, ok? Agora vamos falar dos favores. Presta atenção, porque não é aquele favor exatamente que você pode estar pensando. Vamos lá. Ó, tem uma marcação, então presta atenção. Em cada estabelecimento será instituído sistema de recompensas, conforme os diferentes grupos de presos internados e os diferentes métodos de tratamento, a fim de motivar a boa conduta, desenvolver o sentido de responsabilidade e promover os interesses e a cooperação. Então, o cara está lá internado, preso. O ideal é que ele esteja lá da melhor maneira possível. Por quê? A prisão é para restrição da liberdade. É isso, ponto, acabou. Assim, lá dentro, quanto melhor o ambiente, melhor para todo mundo, para o Estado, para a sociedade, para o próprio preso, propiciando uma melhor condição de ressociabilização, de reinserção na sociedade. Para tanto, o ideal é que o incentive isso. E a lei traz esse sistema de incentivo para que o indivíduo, certo, possa desenvolver boa conduta, desenvolver os sentidos de responsabilidade ali dentro. Para isso, ele tem que ter algum tipo de recompensa. O ser humano trabalha assim. Aqui no 49 tem um ponto muito importante, por isso está grifado e está destacado, certo? Serão concedidos favores aos presos e internados gradativamente, de acordo com a administração do estabelecimento, que consistem em uso de rádio ou televisão na cela ou no alojamento. Bom, no sistema federal, por exemplo, não existe rádio ou televisão. Mas, no sistema estadual, numa forma de conceder algum tipo de regalia, em troca da boa conduta do preso, o preso pode ter acesso, entendeu? Que é uma espécie de troca. Além disso, visita de parentes, amigos, tá? Do cônjuge, por exemplo. Visita íntima do cônjuge ou companheira, nas condições estabelecidas pela administração. Prática esportiva. Então, dá uma decoradinha nisso aqui, porque isso é muito importante. Além disso, participação nas atividades internas ou espetáculos recreativos, recolhimento ao cubículo ou alojamento após o horário estabelecido pela administração. Então, conforme, veja, diferente de um presídio de segurança máxima como é o federal, em que a questão da segurança é uma nóia muito grande, lá além da segurança que vai ter também, a sociabilidade do preso é importante, incentivar esse bom comportamento. Por isso, essas regalias. O que eu tenho que saber? Decorar. Então, decore cada uma delas que a gente acabou de ver ali, ok? Vamos lá, outro ponto muito importante que pode cair muito, ou melhor, com muita probabilidade cair na prova, que são os deveres do preso, tá? Constituem deveres do condenado do preso, os previstos no inciso 1 a 9 do artigo 39 da Lei de Execução Penal, certo? Por que são importantes? Porque remete à Lei de Execução Penal. E quando é cobrada a Lei de Execução Penal, normalmente pode-se cobrar esse dispositivo, mesmo porque ele já faz referência para a própria lei, certo? Vamos lá então agora para o título 7º da disciplina, aqui também muito cobrado, tá? Vamos falar do capítulo 1, regime disciplinar. Não haverá falta sem sanção disciplinar, nem sanção disciplinar, sem expressa previsão legal ou regulamentar, sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Nos remete ao princípio da anterioridade lá do direito penal, tá? Não existe crime sem previsão anterior ou pena sem prévia combinação legal. Aqui da mesma forma, eu não posso exigir do preso e cobrar dele uma falta que não foi devidamente prevista em lei. E eu não posso aplicar uma punição que não tenha sido também anteriormente prevista. Então, eu só posso me ater até aqui. Aí o diretor, a administração pública, o Estado entende que não, tem essa outra sanção aqui que pode ser interessante. Então, eu coloco na lei a partir de agora, e a partir daí é que será cobrada para os novos fatos a partir da publicação dessa lei. Da mesma forma, a sanção prevista para essa nova infração. Entendeu? Então, a ideia de princípio da anterioridade. Continuando. Não haverá confinamento, isso aqui já caiu em prova, certo? Não haverá confinamento ou qualquer medida que contrarie o objetivo da promoção da saúde física e mental, de ressocialização, de capacidade produtiva, ou que atente à dignidade da pessoa, do preso ou do internado, certo? Então, não haverá esse tipo de tratamento, mesmo porque a Constituição ela traz lá como um direito constitucional que não haverá pena degradante, pena humilhante, certo?
não haverá tortura, pena cruel. Então eu transfiro isso para esse dispositivo. Só que agora levando em consideração as disposições dentro do regime disciplinar. Né? Vamos lá. Nenhuma sanção disciplinar será imposta em razão da dúvida ou da mera suspeita. Então todos têm o direito ao devido processo legal. Então, sem qualquer dúvida, para aplicar algum tipo de sanção. Claro que eu tenho sanções preventivas. Ações preventivas para preservar a ordem. Mas, em regra, apura-se para depois punir. Sempre. Porque está previsto na Constituição. Direito ao contraditório e ampla defesa. Aqui, importantíssimo, tanto é que está grifado. Nenhuma sanção disciplinar será imposta em razão da dúvida ou mera suspeita. Repisa isso aqui, então. Tá? Repisa isso aqui, então. Vamos lá. São proibidos, como sanções disciplinares, castigos corporais, clausura em cela escura, sanções coletivas, bem como toda punição cruel, desumana, degradante e qualquer forma de tortura. Acabei de explicar, então só reforça aquilo que eu falei. Né? Outro ponto importante é a ideia de sanção coletiva. Então toda pena tem que ser individualizada. Princípio da personalização da pena. Ok? Então não posso chegar tá todo mundo batendo, então, de forma geral, eu vou punir toda a galeria. Isso não existe. Isso é proibido pela Lei de Execução Penal e replicado aqui no Estatuto. Ok? Vamos lá, 55. A falta que importar em responsabilidade penal será comunicada à autoridade competente, sem prejuízo da sanção disciplinar cabível. Então, se o indivíduo cometeu uma falta disciplinar e essa falta disciplinar também é um crime, será apurado lá pelo Ministério Público, pela polícia, vai ser oferecida a denúncia. Agora, se cumulam as esferas penal e administrativa. Ele será punido também na esfera administrativa. Tá? Então, não se comunicam aqui. Ah, Marcelo Adriano, mas eu vi lá na aula de direito penal, direito processual penal, que é possível, se houver absolvição no penal. Para a nossa aula aqui não importa. O que importa é que está escrito na lei. Né? Continuando. O preso que concorrer para a prática da falta disciplinar incidirá nas sanções a ela combinadas. Então, se por acaso o indivíduo não cometer, mas concorreu para que cometesse, ajudou, auxiliou de alguma forma, ele também vai sofrer a punição da falta correspondente. Ok? Vamos lá, capítulo 2, meios de coerção. Nenhum preso será punido sem ser informado da infração que lhe está sendo atribuída e sem que seja assegurado o direito à defesa, como disse, direito constitucional, tá? Saber o porquê, como e conseguir se defender, ou seja, exercer contraditório e ampla defesa. Os meios de coerção, tais como algemas, camisas de força, só poderão ser utilizados nos seguintes casos. Então, meios de coerção são formas de submeter o indivíduo à vontade de quem está determinando. No caso aqui, o próprio Estado por intermédio dos agentes de segurança. Então, posso utilizar ferramentas para isso? É claro que pode, mas não pode abusar. E aí, o Estatuto traz os casos específicos em que se pode utilizar, certo? Vamos lá. Com medida de precaução contra a fuga ou durante o deslocamento do preso ou do internado, devendo ser retirado quando do comparecimento em audiência perante a autoridade judiciária ou administrativa, esquema muito complexo, nós não aconselhamos e transferimos a responsabilidade para o juiz. Mas nós não entramos no mérito aqui na aula. O mais importante é você entender o que está escrito, tá? Por motivo de saúde, segundo recomendação médica. Então, o cara está maluco, está quebrando tudo, pode algemar ou colocar camisa de força. Em circunstâncias excepcionais, quando forem indispensáveis utilizadas em razão de perigo iminente para a vida do preso, do internado, do servidor ou de terceiros. Exemplo aqui, por exemplo, uma rebelião. Então, a rebelião tem que tirar todo mundo do pátio, levar não sei para onde, ou melhor, tirar todo mundo das celas, levar para o pátio, e enquanto estiverem no pátio, todo mundo algemado em razão do risco que está acontecendo. Só a título de exemplo. É proibido o transporte do preso ou do internado em condições ou situação que lhe impõe o sofrimento físico. Então, assim como ele não pode ser tratado com sofrimento físico e nem ficar em uma cela que gere qualquer tipo de sofrimento, o transporte da mesma forma. Tá? O transporte é da mesma forma. No deslocamento da mulher presa ou da internada, a escolta será integrada, pelo menos, por uma policial ou servidora pública. Veja que aqui ele abre a possibilidade de não ser uma policial. Pode ser uma servidora pública. Para quê? Para evitar o constrangimento em razão da necessidade de revista. Então, se tiver alguma coisa ali de maior intimidade, a mulher tem que ser revistada, tem que ser tocada, tem que fazer o procedimento com outra mulher. Então, veja que ele abre a possibilidade de não ser uma policial, de ser uma servidora pública. Pode ser, por exemplo, alguém da saúde. Tá?
desde que garantida a segurança. Vamos lá. Das faltas das sanções disciplinares, as faltas classificam-se em leves, médias e graves. Então, lá numa das questões que a gente viu, lá no início, estava meio leve, mais ou menos, mais isso, mais aquilo. Não tem mais ou menos. São 3 tipos somente, decora. Leve, média e grave. Ponto, acabou. Não tem gravíssima, não. É leve, média e grave. Continuando. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então, se o indivíduo tentar e não conseguir, pune-se como se ele tivesse conseguido, como se ele tivesse consumado. Professor Adriano, não tem que concordar nem discordar. Mas lá no direito penal, traga para cá a letra da lei, que é o que vai ser cobrado. Segundo o estatuto, parará. Vamos lá, 61. São consideradas faltas leves. O que são as faltas leves? Também objeto de prova, já vimos em uma questão. Tá? Atitude de assinte ou desconsideração perante funcionários ou visitas, ou seja, ofender ali. Não chega nem a ser uma ofensa, né? Se recusar a fazer, não se recusar a fazer. Vamos dizer, uma atitude que afronte, tá? Uma espécie de afronta. Acho que melhor se enquadra ali, tá? Tá lá o funcionário, por exemplo, na área de saúde, aí saiu e bate a porta com força, alguma coisa nesse sentido. Tá? O preso faz isso, né? Emprego de linguagem desrespeitosa, certo? Aprestar de forma irreverente diante do diretor, funcionários, visitantes e outras pessoas. Então, tem que manter o respeito. Se for irreverente, tá? Desatenção em sala de aula ou trabalho. Então, se está ali para aprender ou para trabalhar, tem que cumprir o seu papel. Permutar, penhorar ou dar garantia objetos de sua propriedade a outro preso, internado ou funcionário. Então, não deve haver nenhum tipo de negociação dentro do sistema prisional. Então, não tem essa de permutar, penhorar ou dar garantia. Isso é negócio, e não se faz negócio dentro da unidade, a não ser a cantina lá, mas é para cantina, é com a cantina. Tá? Entre presos não pode. Executar sem autorização o trabalho de outrem. Presta atenção. Então, o indivíduo tinha que fazer trabalho X, faz pressão, se não fizer, eu vou te matar, o outro vai e faz. Claro que aí, nesse caso especificamente, existe uma excludente. Mas se o indivíduo for fazer diretamente, voluntariamente, para ter algum tipo de ganho, por exemplo, incorre aqui na infração. Descuidar da higiene pessoal. Importante, fazer a barba, cabelo, estar limpo. Descuidar da higiene e conservação do patrimônio do estabelecimento. Então, aqui o indivíduo, inclusive, pode responder por dano, se ele danificar a cela. Né? Dissimular ou alegar doença ou estado de precariedade física para eximir-se de obrigações. Objeto de questão também. Ó, onde disse? O preso, historinha. O preso se fingiu de doente para não trabalhar. Que tipo de infração ele cometeu? Leve, média, meia grave? Leve, pô. Para você identificar a leve, basta você entender o grau de lesividade para o ordenamento jurídico, para a sociedade, para o próprio estabelecimento prisional, para outros presos, para os agentes. Bom, o cara só se fingir de doente não é nada de muito grave, ao contrário, é leve. Comprar ou vender sem autorização a outros presos internados ou funcionários. Tá? De novo, nenhum tipo de negócio é permitido ao preso, a não ser aquilo que esteja expressamente expresso. Aquilo que esteja expressamente autorizado. Tá? Por exemplo, o desenvolvimento da cantina. Produzir ruídos que perturbem o descanso e as atividades do estabelecimento. Então, ficar lá gritando, batendo. Procrastinar, discutir cumprimento de ordem ou recusar o dever de trabalho. Eu não quero trabalhar. Falta leve. Claro que isso pode evoluir com a reincidência. Tá? Procrastinar, vai lá fazer, ele não faz. Não cumprir a ordem, ficar questionando, ficar perguntando, ficar afrontando, enquadra-se aqui. Responder por outra em chamada revista ou deixar de responder as chamadas regulamentares. Então, a chamada é importante para saber se todos estão efetivo, se todos estão onde deveriam estar, se ninguém fugiu. Então, se responder por outrem, está enrolado. Transitar pelo estabelecimento, manter-se em locais não permitidos ou ausentar sem permissão dos locais de presença obrigatória. Então, o controle do sistema prisional é muito importante. Então, se o cara tem que estar em algum lugar, ou tem que ir para algum lugar, ou não pode sair de algum lugar, ele, se fizer, responde
pela infração. Proceder de forma grosseira ou discutir com um outro preso agora, tá? Então, não pode ser grosseiro com um outro preso, ou discutir, ou ficar brigando, porque isso pode gerar um conflito generalizado. Sujar pisos, paredes e danificar objetos que devam ser conservados. Sujar. Desobedecer os horários regulamentares. Descumprir as prescrições médicas. Então, também é falta. Por quê? Porque o preso doente gera trabalho, gera dificuldade para a própria execução penal, para o sistema como um todo. Abordar autoridades ou pessoas estranhas ao estabelecimento sem autorização. Então, está passando lá o padre. Padre, eu quero aqui reclamar. Padre, né? Então está passando uma visita qualquer, uma autoridade. Não pode, falta leve. Lavar ou secar roupa em local não permitido, porque estão vindo a bagunça. Fazer refeições em local e horário não permitido, da mesma forma. Utilizar-se de local impróprio para satisfazer as necessidades fisiológicas. Não quero ir lá no pátio, não tenho que fazer, acho que vou fazer xixi aqui. Tá? Ou então no corredor, ou então na sala de aula. Então também não pode. Conversar através da janela, guichê da cela, setor de trabalho ou local não apropriado. Então a comunicação, à medida do possível, tem que ser controlada. Tá? Então isso também ocorre lá no meu trabalho. Tá? Então tem que ser devidamente controlada. Por esse motivo, não pode ficar gritando, falando, passando informação. E por fim, descumprir as normas previstas para visita social ou íntima, tá? Para visita social ou íntima. Se descumprir, só que aqui depende, tá? São normas ali que é simplesmente a norma. Por exemplo, passado o horário, tá? Porque se houver algum tipo de infração lá que corresponda a um crime, ele vai responder pelo crime. Então, são as normas ali gerais de procedimento. Tem que ficar atento, porque pode vir alguma historinha, tá, na prova, relatando como aconteceu na última. E aí você vai ter que identificar se, por exemplo, tem um crime ali envolvido também. E aí qual vai ser o pedido da questão. Ok? Vamos lá agora verificar quais são as faltas médias. Todas são muito importantes. Então preste atenção. Deixar de acatar determinações superiores. Então isso é médio. Imputar falsamente fato ofensivo à administração, funcionário preso ou internado, e se configurar crime, responde também, por exemplo, um crime contra a honra. Dificultar a averiguação ocultando fato ou coisa relacionada com a falta de outrem. Então o cara cometeu a falta, o indivíduo oculta o fato. Manter na cela objeto não permitido. Abandonar sem permissão o trabalho. Então o cara está trabalhando, vai lá e simplesmente abandona. Praticar ato libidinoso, obsceno ou gesto indecoroso. Não precisa nem explicar, né? Causar dano moral ao estabelecimento ou à coisa alheia. Causar dano material, desculpem, ao estabelecimento ou à coisa alheia, sem contar que ele pode ser responsabilizado pelo crime de dano também. Tá? Veja que dano material é algo mais genérico. Praticar jogo previamente não permitido. Então também falta média. Abster-se de alimento como protesto ou rebeldia. Então, a greve de fome é falta média. Grave aí. Greve de fome é falta média. Utilizar-se de outrem para transportar correspondente ao objeto, sem conhecimento da administração. Então, fazer o outro de mula. Em que sentido? Levar as coisas para ele. Não estou nem falando de algo ilícito, hein? Se for algo ilícito, é outra história. Falando de, por exemplo, levar uma correspondência, levar algo que ele deveria levar, ou que ele não quer que alguém que o veja vendo leve, certo? Ele acaba pagando a missão para outro. Provocar mediante intriga e discórdia entre funcionários presos. Provocar mediante intriga e discórdia entre funcionários e presos ou internados, para satisfazer interesse pessoal ou causar tumulto. Então, se ele provocar a discórdia, por exemplo, fazendo uma fofoca, o preso lá falou da sua esposa. O preso lá isso. O funcionário disse isso ou aquilo. Então isso também é falta média, porque pode gerar inclusive até uma rebelião, dependendo da gravidade. Colocar outro preso ou internado à sua submissão ou de grupo em proveito próprio ou alheio. Então normalmente há que se combater essa subordinação dentro da cadeia. O preso só pode ser subordinado à administração e aos policiais. Então não pode haver nenhum tipo de controle, isso acontece muito com organizações criminosas. Confeccionar portal,
confeccionar portal ou utilizar chave ou instrumento de segurança no estabelecimento, salvo quando autorizado. Então, se ele for ali utilizar uma chave ou mesmo portar ou um instrumento de segurança do estabelecimento, né, ele não pode, porque afinal de contas ele vai gerar risco, a não ser que haja a devida autorização. Utilizar material, ferramenta ou utensílio do estabelecimento em proveito próprio ou alheio sem autorização. Veicular por meio escrito ou oral acusação infundada à administração ou ao pessoal penitenciário. De novo, se estiver crime envolvido, ele também responde pelo crime. Desviar material de trabalho, de estudo, de recreação ou outro para local indevido. Então, o que tem que ficar ali, tem que ficar ali, porque isso pode gerar risco também. Por isso, falta média. Recusar-se a deixar a cela quando determinado, mantendo-se em atitude de rebeldia. Então, quem manda é o Estado. Lá na nossa unidade, quem manda é o Estado. Estado, vírgula, né? No caso, a União. Que eu sou na esfera federal. Então, determinou, não saiu, vai lá e arranca o indivíduo e já notifica. Nesse caso aqui, falta média. Falta média. Já notifica a administração. Falta média para ele, porque ele tem a obrigação de obedecer. Recusar-se a deixar a cela quando determinado, mantendo-se em atitude de rebeldia, já vimos. Deixar de franquear, sem justificativa. Deixar de frequentar, sem justificativa, aulas no grau em que esteja matriculado. Aqui, cuidado, porque dá a impressão que é leve, né? Só uma falta, mas na realidade é média. Maltratar animais. Se tiver algum animal por algum motivo na cadeia ou no trabalho, se maltratar também é média. Vamos lá. Alterar ou fazer uso indevido de documentos ou cartões de identificação fornecidos pela administração para transitar no interior do estabelecimento, falsificar documento, especialmente para transitar, né? Então ele pega uma autorização do diretor para trabalhar e ele não está autorizado a trabalhar. E ele falsifica essa autorização. Praticar fato definido como crime culposo, ok? Portar sem ter em sua guarda ou fazer uso de bebida com teor alcoólico, apresentar-se embriagado, ok? Não pode beber, não pode sequer portar bebida alcoólica dentro de unidade prisional. Tem gente que faz a bebida alcoólica, tem preso que faz a bebida alcoólica dentro da unidade prisional. Tem que cuidar disso também. Se enquadraria aqui em situações como essa. Vamos lá. Agora são as faltas graves. Iniciar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, rebelião. Fugir ou evadir-se. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física do outro. Veja que é só possuir. Ali houve também a posse de equipamentos, né, de qualquer instrumento, também como infração média, você lembra? Só que ali aqueles instrumentos não tinham a propriedade de gerar a possibilidade de ofender a integridade física de outra pessoa, senão se enquadra aqui na grave. Então o indivíduo chegou lá e tem, por exemplo, um material de faxina, que ele não deveria ter na cela. Opa, isso aí é falta média. Não deveria estar aqui. Agora, se for, por exemplo, um chucho, que é um pedaço de metal, por exemplo, com uma ponta, que pode matar alguém, aí é falta grave. Só o fato de terem, não está dizendo que utilizou ou não. Então, se liga. Provocar acidente de trabalho. Então, chegou lá e se disse que se acidentou, né? Está lá na marcenaria e corta um dedo fora, por exemplo. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Então, para o regime aberto, tem que cumprir determinadas condições. Se descumprir, falta grave. Praticar fato definido como crime doloso. Se culposo é média, se doloso é grave. E não observar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 da Lei de Execução Penal. Tiver em posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita comunicação com outros presos ou com ambiente externo. Então, só o fato de portar o celular ou outro meio de comunicação, certo? Já é falta grave, ok? Já é falta grave. Vamos agora ver quais são as sanções, ou seja, cometendo as sanções, as faltas leves, médias e graves. Como o indivíduo pode ser punido? Vamos lá. Constituem sanções disciplinares. Faltas leves. Advertência. Suspensão de visita até 10 dias, decora o número. Quando tem número fica fácil fazer questões.
Suspensão de favores e regalias também até 10 dias. Isolamento na própria cela ou em local adequado de 2 a 5 dias, dependendo da gravidade. Isso para faltas leves, tá? Dependendo da gravidade da infração. Vamos lá. Falta média, repreensão. Aqui é advertência, aqui é repreensão. Suspensão de visita de 10 a 20. Suspensão de favores de 10 a 20. Então, qual a diferença do B e do C? Só o prazo, ok? Isolamento de 5 a 10. Também somente o prazo. Tá? Então, só a diferença do ABC. Então, se liga. Além disso, faltas graves agora. Suspensão de visitas de 20 a 30 dias, suspensão de favores e regalias de 20 a 30 dias, isolamento da própria cela de 20 a 30 dias. As sanções de advertência, repreensão e suspensão serão aplicadas pelo diretor ou ouvido o conselho disciplinar. Então, macete aqui, certo? São praticamente as mesmas, tirando a advertência e repreensão, porém o prazo é maior. Então, decora o prazo, ok? Até 10 dias. E no caso do isolamento, até 5 dias, leve. De 10 a 20, média. A partir daí, grave. De 20 a 30, grave. Ok? Então, presta bastante atenção para que você não erre na hora da prova. Vamos lá. Parágrafo segundo. A sanção de isolamento será aplicada por decisão do Conselho Disciplinar, como nós vimos, da unidade onde ocorreu a falta. Detalhe que esse isolamento ainda garante ao preso os direitos e garantias individuais, tá? Para qualquer pessoa. Então, não é em cela escura, por exemplo. Não pode ser em cela escura. Do processo disciplinar, que também ocorrerá. Tudo bem? Cometida a infração, o preso será conduzido ao setor de inspetoria do órgão ou do estabelecimento para registro da ocorrência e, se necessário, imediato isolamento provisório no prazo não superior a 10 dias, contado do dia do cometimento da falta. Veja que é possível, então, um isolamento preventivo e provisório antes da apuração do fato. Por quê? Porque, afinal de contas, isso já pode gerar algum tipo de problema, especialmente para a segurança. Então, preventivamente, já se pode isolar o indivíduo. Porém, veja o que diz o parágrafo único. A decisão de determinar o isolamento preventivo será sempre fundamentada, não pode isolar de qualquer jeito. Tem que ter motivação, tem que dizer o porquê. A ocorrência será comunicada imediatamente ao diretor, que a encaminhará ao conselho disciplinar. O conselho disciplinar existente em cada estabelecimento será composto por um secretário, que é o relator, 4 técnicos e um defensor, sendo presidido pelo diretor. Então, haverá um conselho disciplinar nas unidades com essa composição, ok? Com essa composição. Os técnicos serão, respectivamente, dos setores de psicologia, serviço social, laborterapia, né, que versa sobre o trabalho, como nós já vimos, e pedagogia. Para quê? Para que haja uma opinião ali, uma opinião de várias disciplinas, interdisciplinar em relação àquilo que está acontecendo. Né? As decisões serão tomadas por maioria de votos, decora. Então, é a maioria de votos que vai definir. Somente terão direito a voto os técnicos e o diretor. Tá? Só esses poderão votar. Agora, presta atenção no parágrafo 4. O representante da divisão de segurança será ouvido obrigatoriamente. Mas por que obrigatoriamente? Porque, afinal de contas, ele tem que dar um parâmetro de segurança sobre tudo. Inclusive, falar, por exemplo, sobre os antecedentes desse preso. Se ele é um preso que dá muito trabalho, que dá menos trabalho. Vamos lá. No caso de recolhimento provisório, encaminhar-será à comunidade do fato, a comunicação do fato, do juiz competente, no prazo de 24 horas. Então, em 24 horas, decora esse número. Em 24 horas, o juiz competente, que é o juiz de execução, tem que ficar sabendo do ocorrido. Tem que ficar sabendo do ocorrido. O secretário do Conselho Disciplinar atuará
autuará a comunicação, efetuando a juntada dos dados gerais do preso e, em 2 dias, realizará as diligências necessárias pela elucidação do fato, cabendo-lhe requisitar o prontuário individual, ouvir, tomando por termo, o preso ofendido as testemunhas, assegurada a participação do defensor. Então, sempre será assegurada a participação do defensor, pessoal. O preso está lá, ele tem direito a contraditório, tem direito à defesa técnica. Tem direito à defesa técnica. Instruído o processo com relatório circunstancial do secretário, o Conselho Disciplinar observará a aplicação das sanções ou estatuído no artigo 54 da Lei de Execução Penal. Então tem que ir lá ler o artigo 54 e entender. As decisões do Conselho Disciplinar, assim como as que couberem ao diretor do estabelecimento, serão proferidas em 48 horas, fundamentadamente. Ó, pessoal, sempre fundamentadamente. Tá? E tá falando de decisão. Tá falando de condenação, não. Tá? Opa, foi mal. Tá falando de condenação, não. Tá falando de decisão. Certo? Decisão aqui, ó. Fundamentadamente. Na fixação da sanção ter-se-á em conta a natureza da falta, o grau de adaptação à vida carcerária, o tempo de prisão e primariedade ou reincidência. Então, isso são elementos para mensuração da aplicação da pena, da penalidade. Ok? Então, tem que verificar qual é a vida desse preso. Ele acabou de chegar, ele está se adaptando ainda, por isso ele não sabia. Opa! Por isso ele deixou o local, o material onde não devia. Por isso ele está circulando onde ele não poderia. Ele está chegando agora. Então, o grau de adaptação é interessante. O tempo de prisão, a primariedade, opa, primeira infração. Não, ele é reincidente. Então, tudo isso implica na dosimetria, vamos assim dizer, né? Na fixação da sanção. Em se tratando de falta leve ou média, a sanção imposta poderá ficar suspensa até 30 dias. A juízo do presidente do Conselho Disciplinar, para observação da conduta do preso ou internado, que, sendo satisfatória, importará em cancelamento da sanção. O que ele quis dizer isso aqui? O indivíduo foi lá, cometeu uma falta leve ou média e se arrependeu. Apurou-se, verificou que ele cometeu e que ele tem que tomar a sanção. O conselho faz o quê? Faz o seguinte, é uma espécie de suspensão condicional da pena, né? Vamos assim dizer. Vamos suspender aqui por 30 dias, decore, e ficar aguardando. Se ele tiver um ótimo comportamento, ele nem precisa cumprir. Ok? Então vai cancelar a sanção. Isso como uma forma de incentivo para que o indivíduo volte o mais rápido possível à sua normalidade comportamental. A execução da sanção disciplinar será suspensa quando desaconselhada pelo serviço de saúde do estabelecimento. Então, se o indivíduo tomou uma sanção, mas ele pode morrer, ele pode passar mal, ele ficará extremamente debilitado por isso, ele ficará com problemas psicológicos, aí pode ser suspensa também. Ok? Cessará a causa que motivou a suspensão, a execução será iniciada ou terá prosseguimento. 74, presta atenção, que está grifado, hein? O isolamento preventivo do preso será computado na execução da sanção disciplinar. Lembra do isolamento preventivo? Que para prevenir algum tipo de reação, algum tipo de risco, eu já isolo o indivíduo preventivamente. E se ele ganhar o isolamento de 20 dias e já ficou 5 isolado, opa, ele só vai cumprir os 15 restantes, porque já vai contar. Ok? Vamos lá, artigo 75. O preso que praticar falta considerada grave pelo motivo de evasão ou fuga ao retomar o sistema penitenciário deverá, de imediato, passar pelo Conselho de Disciplina da unidade que tiver adentrado para apreciação da sua conduta. Então, o cara foi e fugiu. Ora, se ele fugiu, minha gente, é porque ele não vou conseguir aplicar a pena nele. Agora, quando ele voltar, acabou de voltar, foi preso novamente. Opa, você cometeu uma falta grave de fugir, agora vamos apurar essa falta, tem que passar pelo conselho, e você vai receber a sanção de antes, em razão da fuga, melhor dizendo. Vamos lá às disposições finais para a gente terminar e ver os pontos mais importantes. Tá? O abuso do poder exercido contra o preso ou internado será punido administrativamente, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. Então, se o indivíduo cometer algum abuso, ele será punido, certo? Administrativamente, e se isso configurar crime, criminalmente penal. Criminalmente punido. Ocorrendo óbito, evasão ou fuga, a direção do estabelecimento comunicará imediatamente ao departamento e ao juiz de execução
No caso de óbito, acompanhará a comunicação, a certidão comprobatória. Acompanhar a comunicação, a certidão comprobatória. Então, óbito, evasão ou fuga devem imediatamente ser informados ao departamento e ao juiz, além do que se tomará as devidas providências para, por exemplo, sair em perseguição e recaptura dos indivíduos. Ok? Perseguição e recaptura dos indivíduos. Bem, pessoal, esses são os principais pontos, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda pra gente, manda lá no grupo, inclusive, que a gente entra e responde também. Certo? De novo, foco na letra de lei foi o que nós temos aqui, aqueles dispositivos com maior probabilidade de aprovação. Valeu? Muito obrigado por ter nos acompanhado aqui e até mais.